Livro de Gênesis, capítulo 12. Amém. Eu quero falar do tema hoje. Deus nunca consulta o seu passado para decidir o seu futuro. Coisa linda, né? Já pensou se Deus consultasse o nosso passado para nós ser filho dele? Deus nunca consulta o seu passado para decidir o seu futuro. Nunca. O ser humano, ele joga tudo na sua cara. Deus não. Deus, ele esquece do nosso passado. Nos dá uma oportunidade todos os dias para sempre nós sermos melhor. Sempre ser melhor. Amém? Olha o que a Bíblia diz aqui. Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: sai da sua terra, parente, da casa do seu pai, e vai para uma terra que lhe mostrarei. O seu descendente vão formar uma grande nação, e eu abençoarei o seu nome e será famoso. Você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem. Por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Amém? Podem sentar. Como eu estava falando, Deus não consulta o seu passado para decidir o seu futuro. Quando você vai ler, acho que todos já conhecem essa história aqui. Aqui era Abrão. Abrão era da 10ª linhagem de Sem. Já é abençoado porque veio de uma linhagem abençoada. Mas o seu pai, que era a 10ª, o nome do pai de Abraão era Terar. O pai dele fazia ídolos, não é? Fazia ídolos. E óbvio que nenhum deles conhecia Deus. No livro do Êxodo, no livro de Juízes, capítulo 2, 3, a Bíblia diz que aquela geração de juízes não conhecia Deus. Por isso que eles adoravam Astarote e Amaloque. O que nos leva a viver uma vida de sofrimento é não conhecer Deus. Falar de Deus, todos falam. Todos declaram que tem Deus. Se você perguntar para alguém na rua, em quem você crê? Ele vai falar assim: olha, eu creio em Deus. A maioria, porque nós somos um país que 90% são cristãos. Seja ele católico, seja ele cristão. Mas a diferença para acontecer na nossa vida e na nossa família é o meu aproximamento com Deus. Aqui, quando você vai ler, Abraão não conhecia Deus. Não. Abraão, ele nasceu no lar aonde o seu pai fazia ídolo, e ele aprendeu nos deuses feito de barro, de metal, era o Deus que ele deveria adorar. A história diz que havia 365 deuses que o pai fazia, e para cada dia havia um Deus. Havia o Deus da chuva, havia o Deus da colheita, havia um Deus para pedir um filho, etc. E Abraão nasceu nessa família, sem estrutura alguma espiritual. E nós nascemos assim, nascemos em famílias que não tinham uma estrutura espiritual, não tinham uma estrutura de Deus. Tinha Deus, mas não praticava o Deus. Não basta somente eu ter Deus, eu tenho que praticar o Deus que eu estou falando. As pessoas vão ver Deus em mim, nas minhas ações. A partir do momento que eu começo a praticar o Deus, as pessoas vão ver o Deus que eu sirvo. Tá? Não adianta eu falar que tem um Deus e seguir esse Deus de longe. O pregador de Hebreus, ele é bem claro, fala assim: olha, eu tenho
Para me aproximar de Deus, eu tenho que crer na existência dele. A partir do momento que eu creio na existência dele, tá? Esse mundo não vai fazer parte da minha vida. Eu vou viver nesse mundo, mas esse mundo não vai fazer parte da minha vida. Por isso que Tiago falou em Tiago 4,4, aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Porque Deus não compartilha o que o mundo compartilha. Não. E quando eu parto desse princípio, eu vou passar a enxergar as coisas como ela é. Eu vou entender que a tribulação, ela faz parte da nossa vida. Eu vou entender que tem pessoas injustas. Eu vou entender que tem pessoas má. Eu vou entender que essa situação de crise e perturbações faz parte. E eu com Deus, praticando esse Deus, eu saber lidar com as circunstâncias. E saber lidar com as afrontas. E com os bombardeios que nos cercam todos os dias. Mas, aqui só fala quando Deus chama Abraão. Mas a história diz que Deus se revelou a Abraão. Ele conhecia muita coisa, né? Interessante que o pai dele era bem, ô Jaqueline, financeiramente. Quando você vai ler, quando ele sai da casa dos seus pais, ele já tinha gado, tinha ovelha, tinha muito coisa, tinha as pessoas, tinha servo. Mas como que foi que Deus se revelou a Abraão? Porque a gente precisa conhecer Deus. Essa paz que nós buscamos, só Deus pode dar. Porque todos os dias a gente está em conflito com nós mesmos, com os nossos filhos, esposa. O diabo faz de tudo para tirar nós da bênção, do paraíso, né? Porque eu sempre falo que a tua casa é o teu paraíso, tá? A tua casa é o jardim de Deus para você. E quem pode fazer isso é você. Como? Me aproximando dele. Esquecendo desse mundo. Não olhando para trás. Não. Mas prosseguindo. Sempre. Sempre. Porque o que nos leva a sofrer, o que nos leva a viver uma vida desarrumada, uma vida apagada, é porque estamos longe de Deus. Longe. A gente olha muito para trás, né? Nós começamos a olhar muito o que está no nosso lado, sempre do nosso lado. A gente só consegue enxergar o que está na nossa frente. Sempre. Eu lembro um dia que Abraão estava angustiado, porque ele já tinha passado um monte de processo. Porque as pessoas só chegam na bênção lá na frente. Abraão ficou rico, mas estava um processo. Para Abraão chegar onde ele chegou, houve um processo. Deus tratou com o caráter de Abraão. Igual Deus está tratando conosco. E tem hora que a gente não entende, fica nervoso. Não, Deus está tratando com você. Porque no céu não entra bagagem, no céu não entra pecado. No céu não entra arrogante, prepotente. No céu não entra, entendeu? Pessoas que não têm amor próprio. E as pessoas, ela quer pegar atalho, e com Deus não existe atalho. Ele vai tratar com você mesmo. E você sabe que você é difícil, eu sou difícil. A gente só passa a entender como a gente para ouvir Deus falar, porque a gente só vai em Deus para pedir, e a gente não para Deus falar conosco. Porque sempre a gente está culpando alguém, sempre alguém, é o fulano, não, é nós mesmo. E quando a gente não for provado por Deus, aprovado na escola de Deus, sempre a gente vai estar começando, porque a gente não quer parar para ouvir.
eu creio que você já está cansado de ficar indo, vindo, começando, né? Quem está cansado aqui de começar? Eu já estou. Quem está aí? Porque a gente fica só... A gente sempre peca dos mesmos erros. Sempre a mesma coisa, sempre. Aí quando você vai lá, é a mesma coisa. Por quê? A gente fica... Sabe o que o diabo faz? O diabo, ele coloca os imbróglios, coloca uma coisa assim, parece que as pessoas, né, ficam cegam. É isso que a Bíblia diz. Em 2 Coríntios 4,4, que o Deus desse século cegou o entendimento, ou seja, sabedoria. Tiago fala assim, Tiago 1,5, se você não tiver sabedoria, peça a Deus, que Deus dá de graça. Mas Paulo falou que ele cega o entendimento. O entendimento. Para quê, Juliana? Para que você não vença, para que você não avance, para que você não rompa. Por quê? Porque você só enxerga problema. Quando você vai lá no livro do Gênesis capítulo 15, Abraão só estava vendo problema. Só problema. Ele estava cansado, porque ele queria um filho. Porque ele saiu de lá com uma promessa. Quando você lê no livro do Gênesis capítulo 12, 7, lá, que ele vai lá, quando ele sai, ele levanta o altar e ali oferece ao Senhor. Deus aparece ele em visão e fala assim, essa terra darei aos seus descendentes. Mas ele não tinha filho. Ele não tinha filho, ele creu naquilo que Deus falou. Abraão estava preocupado com ouro, com prata. Ele queria um herdeiro. Queria um filho para dar, continuar a sua linhagem. E a angústia estava consumindo o seu coração. Igual você está aqui. O diabo fica jogando o seu passado no teu presente. Sabe por que ele faz isso? Para que ele te envergonhar e te paralisar. Deus nunca consulta o seu passado para decidir o teu futuro. Aleluia! Nunca! Sempre Deus está disposto. Lá. É igual o filho pródigo, falei domingo passado, o filho pródigo, quando ele reconheceu o estado que ele estava, quando ele reconheceu a miséria que ele estava, tá? Quando ele reconhece, Paulo, que a situação que ele se encontrava, ele lembrou do Deus do pai dele. E lembrou do pai. Lucas 15, 11. Na hora que ele perde tudo, que ele estava dando comida para os porcos lá, que sumiu todo mundo, porque, amado, quando você está na prova, rindo água com você. Eu lembro no tempo do riacho, eu ia fazer tijolo. Buscar água no riacho, trazer até o barro. Meu Deus, cadê o Alexandre? Não é quantos metros, Alexandre? 50 ou 100 metros? Os 100 metros ali? 200 metros? Os 200 metros? Levando a lata para jogar água no barro. E quantas viagens! Só de lembrar, chega a dói meus ombros. Ninguém quer. As pessoas querem assim, está essa mesa aqui arrumada? Que mesa bacana. As pessoas querem chegar assim, delícia. É tudo pronto, tudo arrumado. Não sabe quanto custou o pão, o vinho, nem a toalha, nada. As pessoas querem pegar tudo pronto. E no mundo espiritual não funciona assim. Com Abraão não foi diferente. Deus tratou com o caráter dele. Entendeu? As pessoas só falam assim, Deus abençoou Abraão, Abraão é amigo de Deus. Mas para Abraão ser amigo de Deus, está lá dentro lá da tenda e Deus foi lá, falou assim, rapaz, sai daí. E ele triste. Aleluia. Duro. As pessoas estão acostumadas com esse negócio aí que é fácil. E não é. Fala para o teu irmão, não é fácil. Não é. Fala assim, vai ter que dobrar muito o joelho. Lá.
Ralar o joelho no chão não é fácil. Lá no trabalho é fácil? Aguentar o patrão no dia que ele está mal-humorado? Bate de frente com você e xinga tu. E depois disso, a visão dela, o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu protegerei de todo perigo, e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu, olha que respondeu Abraão: Senhor, meu Deus, a tua recompensa, se eu continuo sem filho. Aqui está. Deus está falando com ele, falou com ele lá, só que Abraão estava vendo ali o presente. Esse é o nosso problema. O problema é que a gente só vê agora. As pessoas não conseguem enxergar lá na frente, porque você tem que enxergar lá. É lá que você tem que enxergar. Chegou um menino e falou assim: pastor, meu pai, ele não acredita na minha mudança. Ele não acredita, pastor. Eu falei assim para ele: dá o tempo para ele. Dá o tempo para ele. O tempo é um remédio. O tempo é uma maravilha. O tempo, Rogério, revela tudo. Mostra tudo. O tempo, ele desemboca, emborca, levanta, mostra. Aleluia! Nada como um tempo. Ele não estava entendendo. Porque ele queria agora, né? Ele queria mais. Deus não tinha. Eu estou contigo. Entendeu? Você está nesse caminho aqui, ninguém vai tocar em você, ninguém vai relar em você. Eu estou com você. Mas ele não estava pronto ainda para esse filho ainda. Ele começa a indagar. E nisso que ele indaga aqui a Deus, ele pagou um preço. A geração dele pagou um preço. Você sabia, devido a essa indagação, Jaqueline, devido que ele duvidou, que ele questionou Deus, a geração foi para o cativo 400 anos? Deus falou que a geração dele ficaria 400 anos cativa, devido a isso que ele não acreditou, que ele duvidou. Deus é maior do que os seus problemas. Deus, ele não é igual ao diabo, que a Bíblia diz que o diabo é um mentiroso, é um farsante, que ele fica colocando coisas na tua cabeça, para você acreditar que você não pode, que você não vai chegar lá. A Bíblia diz que tudo está no controle de Deus. Foi por isso que Jesus veio. Ele veio para nos resgatar da morte, da maldição do pecado. Ele se manifestou, tá? Pagou um preço de cruz para que você hoje, eu e você, tivesse a oportunidade de conhecer Jesus, conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele se revelou, abriu os teus olhos para que você comece a enxergar o que Deus tem para você. É o melhor. Sempre o melhor. Então não deixa a circunstância, a situação mentir para você. Nós estamos vivendo um tempo trabalhoso, difícil, de lutas. Mas nós sabemos que está por nós, quem é conosco, que está nessa frente dessa batalha. Abraão, ele começa a questionar. Ele fala assim: olha, Eliezer, tu não me deste filho, por isso todos os meus empregados, nascidos da minha casa, serão meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro. Não, Eliezer. Senhor levou Abraão para fora e disse: olhai para o céu, conte as estrelas se puder, pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus. Olha, cara, enxergue, veja. É isso que você tem que ver. Você levantou hoje. Você chegou até aqui pela bondade e misericórdia dele.
Você não tem que se entregar aos seus vícios. Você não tem que se entregar àquilo que... Você não tem que se entregar àquilo que teu amigo fala. Quer criticar você. Ou porque alguém jogou o seu passado na tua cara. Que você era um drogado, que você bebia, que você era um prostituto. É isso que o diabo faz. Ele joga o teu passado para te paralisar, para acabar com você. Mas Deus foi para você. Não foi você que escolheu Deus. Deus escolheu você. João 15:16. Não foi vós que escolhesse a mim. Eu escolhi a vós. Eu escolhi a vós, nomeei. Deus escolheu você pelo teu nome. Pelo teu nome. Foi Deus que escolheu você. Foi Deus que colocou você de pé. É de forma que você vai andar com Ele, vai marchar com Ele e você vai romper com Deus. Aleluia. Não deixe essas coisas confundir o seu coração. As pessoas ficam alimentando essa coisinha desse mundo. Tadinho de mim. Ai, coitadinha de mim, não. Você sabe que a Bíblia diz em Lamentações 3:39, de que, pois, se queixa, pois, um homem vivente, cada um queixa dos seus próprios pecados. Na hora que você reclama, você está reclamando do teu pecado. Na hora que você reclama, você está reclamando da oportunidade que Deus tem te dado e você tem jogado fora. Todos os dias Deus nos dá oportunidade. Eu vou lá no lixo, já que ele joga fora. Como pastor? Com as minhas atitudes. Com as minhas atitudes. E que minha incredulidade Deus me dá, eu jogo fora. Deus me oferece, eu jogo fora. Aleluia. Todos os dias Deus tem te dado oportunidade. Então, amado, a partir de hoje, em nome de Jesus, não preocupado com o teu passado. Deus está preocupado com hoje. A partir do momento que você se reconciliou com Ele, a partir do momento que você confessou a Ele, Deus, eu confesso os meus pecados, eu falou, aleluia, vai começar uma nova etapa da vida, vai começar uma nova história para a tua vida, é de vitória. O gigante vai levantar, mas você vai confrontar, você vai avançar, vai levantar o inferno. Mas a Bíblia diz em Mateus capítulo 16, versículo 18, que Deus deu poder, deu autoridade, aleluia, à igreja. Diz Pedro, edificarei a igreja sobre a rocha, e a porta do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus resgatou a chave da mão do diabo e deu à igreja. Aleluia. Glória a Deus. Ele quer aprisionar você. Ele quer que é? Sabe o que ele quer? Igual você fica igual Abraão, fique dentro de uma tenda e fique lá chorando suas mágoas, que você fique lá reclamando. Ai, ninguém me ama. Ai, ninguém olha para mim. Pastor, a minha situação, os meus relacionamentos dá tudo errado. A minha vida está assim, a minha família é um desastre. Eu sou um desastre, não consigo arrumar um emprego legal. Olha a minha vida. Entendeu? As pessoas ficam nessa, praguejando ele mesmo, fica reclamando da situação. Não. Olhe para frente. Frente. Era isso que que Deus queria de Abraão, que ele orasse em frente. Olhe para frente. Veja o que Deus fez até agora, o que Deus está fazendo para você. O problema é que você não consegue enxergar. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu fico envolvido com esse mundo, eu só quero as coisas desse mundo. Eu só me envolvo com essas coisas desse mundo. Eu estou preocupado com futebol, eu estou preocupado com a novela dos 10 mandamentos, eu estou preocupado com o Zap e tantas coisas. Você percebeu? A gente vive ocupado. Ocupado o quê? Nas coisas desse mundo. Como que eu vou entender Deus se eu entendo a linguagem de Deus, que é espiritual? É por isso que a gente vive, tudo que a gente vai fazer é uma dificuldade, aquela amarração, aquela coisa toda. Por quê? Porque o meu coração está voltado a esse
globo, esse pedaço de terra aqui, você tem como entrar no mundo espiritual, porque o Senhor Jesus conquistou isso para você e para mim. Então, interessante que ele só ouvia falar de Deus assim, né? Maloque, Astarote. Na hora que Deus fala com ele, Abraão, a Bíblia não diz, mas eu quero que ele tremeu na base, né? Ouvindo a voz falar com ele. Agora a gente não tem experiência com Deus, né? Que aí começa a entrar no mundo espiritual, a gente passa a enxergar muita coisa. A gente começa a ter experiência. E Deus começa a falar com ele. E um certo dia a história diz que o pai vai viajar. E o pai falou: chama Abraão, vem cá. Amém, pai. Guarda da sala dos ídolos e dá comida para ele, porque ele tem um costume no Oriente, eles dão comida, né, para os mortos, para os seus ídolos, vão lá, põe comida. E havia a sala inteira dos seus ídolos, e você vai dar comida para ele, que o pai vai e volta. E havia um ídolo grandão lá, tem um maior e tem os menores. Amanda e o homem foi viajar. Abraão entrou na sala dos ídolos. A história diz que Abraão meteu porra e quebrou tudo. Rebentou tudo. Quebrou todos os ídolos, deixou só o grandão. O grandão tem um cajadão. Quebrou. Um prejuízo terrível. Aí, o pai chegou, Cláudia. O pai entrou, botou a mão na cabeça. Abraão, que foi, pai? Que foi que aconteceu? Quem foi que aconteceu aqui, Abraão? Que prejuízo, quebrou tudo. Quem foi que fez isso? Aí Abraão falou assim: pai, foi aquele grandão ali, ó. O quê? Aquele grandão. Aquele grandão, eu não coloquei comida para ele, é um fogo. Eu não coloquei comida, eu acho que ele ficou com raiva. E pegou os outros, meteu o porrete e quebrou todos os menores. Aí eu falei assim: não, você está mentindo, menino. Não, pai, que foi? Você está mentindo, mas como está mentindo? Tem boca, mas não fala, meu filho. Tem olho, mas não vê. Tem pé, mas não anda. Tem mão, mas não abraça. Tem nariz, mas não cheira, Abraão. Então, pai, se o senhor está declarando com a tua boca, quem tem olhos não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não abraça, tem pé, mas não anda, porque o senhor serve um Deus morto dele, desse aqui não pode fazer nada para o Senhor. A história disso foi que quando Deus se revelou a Abraão, ele começou a trajetória dele com Deus. Você tem acesso a Deus. Está entendendo? Mateus 27, 51, o véu se rasgou de alto a baixo. Sabe por que a gente vive revoltado? Porque não tem um relacionamento com Deus. Eu fico nervosinho. Sabe por quê? Eu não tenho um relacionamento com Deus. Você sabe por que eu não tenho um relacionamento com Deus? Você sabe por que eu vivo sempre fora da visão? Porque eu não tenho um relacionamento com Deus. Você sabe que é a minha opinião sempre é ao contrário, porque eu não tenho um relacionamento com Deus. A partir do momento que eu leio, eu vou entender princípios, eu vou entender estatuto, eu vou entender de lei, porque a Bíblia, ela tem estatuto e leis. Da mesma forma que nós temos leis aqui, civis, que nós temos que cumprir as leis, porque se eu não cumprir a lei, eu vou para a cadeia, você vai também. Na Bíblia tem lei, tem estatuto, e nós sofremos porque nós insistimos de não cumprir o estatuto e cumprir as leis, tá? Eu endureço o coração, eu endureço o meu coração, eu não quero obedecer princípio, obedecer autoridade, porque eu acho que tem que ser assim e assado. Não, eu tenho que, é ali que eu conheço o que é Deus, o que é porta, o que é céu, o que é providência, o que Deus tem
para mim, porque quando eu passo a ler, é igual o salmista fala, medita nessa lei, e nessa lei medita dia e noite. Assim será com uma árvore plantada perto de ribeiro de água, porque no tempo oportuno prosperará. Porque quando eu leio e pratico a Bíblia, ei, tudo de sorte, tudo que Deus tem prometido para mim e a minha família, aleluia, vai cumprir. Foi isso que Deus se revelou a Abraão. Abraão precisava cumprir o estatuto, cumprir essa lei. Quando você lê no livro de Gênesis 17, Deus fala com Abraão: andai na minha presença e seis perfeito. Andai na minha presença, seis perfeito. Um dia, essa semana, o rapaz falou assim: pastor, eu não acredito que existem pessoas puras, pessoas limpas. E falou assim: olha, cada dia Deus nos dá as oportunidades para nós sermos melhor. Cada dia Deus nos dá a oportunidade de eu perdoar, de eu amar, de eu ajudar o próximo. Ei, aquilo que eu pratiquei, pecado aqui, eu não vou praticar aqui. E cada vez mais que eu renuncio a esse mundo, eu vou me purificando. Cada vez eu falo mal para esse mundo, eu vou me libertando. Assim eu vou ter uma comunhão. Eu vou entender o que está acontecendo. Eu vou compreender o que Deus tem para mim. Sabe por quê? Porque eu começo a ter a mente de Cristo. Eu passo a ter a mente de Cristo. Eu não fico viajando na coisa desse mundo. As pessoas acreditam muito que essa semana estou lá no centro, de novo. Deixa eu ver sua mão. E eu parei. Você quer ler minha mão mesmo? Deixa eu ver minha mão. Eu não ia não, mas insistiu muito. Fui lá, sentei com ela. Lê a minha mão, pelo amor de Deus. Mas você acredita? Eu falei: lê aí. Abençoe o negócio aí. Ela falou: você é crente. Ela já levantou assim. Não, vem cá, pai. Ela correu. Eu corri atrás. Vem cá. Vem a minha mão. Você não acredita, você é crente. Ela correu. Aí veio outro lá, já agarrou o outro assim, ó. Grudou no menino e não soltava no menino. Eu acredito que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas nele. Como a Bíblia diz que eu vou passar por tribulação, tá? Mas a tribulação vai gerar em mim caráter. A tribulação vai gerar em mim, sabe o que? Paciência, experiência e esperança. E tem coisas que a gente quer passar. Aí vim pegando atalho e começando. Sai fora, estou fora. Melhor coisa é você passar o que você tiver que passar. Amém? Casa mal feita, o que acontece, ô Ângelo? Não tem aquele pedreiro que mete de pedreiro? Você já viu o muro? Rogério, você já viu o muro que... Para fazer esse púlpito aqui foi o Rinaldo e o Pedro. Cadê o Rinaldo? Você lembra, Rinaldo? O Pedro fez foi meio assim. E para arrumar o negócio aqui, foi muita massa para arrumar o negócio, hein? Meio assim, ó. Você entendeu o que eu estou falando? Tem que arrumar bem. Quando você faz bem um alicerce, por isso que a Bíblia diz lá em Mateus 7:24, fala sobre isso, sobre o alicerce. O que Deus estava falando de Abraão, Deus estava preparando ele, alicerçando, porque o que viria era terrível. É isso que Deus está fazendo contigo, te preparando. Então não fuja, permaneça, seja melhor, se policie a sua boca. O que sai da tua boca tem que ser palavra de vida, palavra de vitória. Resumindo, Abraão passou por um período de seca. Abraão passou por um período de divisão. Foi quando ele dividiu entre Ló. Abraão passou o problema de guerras. Depois passou um momento de depressão. Abraão ficou com depressão. Depois de depressão, Abraão passou um problema de indecisão. Pai, você precisa mudar.
Porque até o 17 ele estava tomando decisão que não era de acordo com aquilo que a palavra estava falando. Ele mentiu, Abraão. Começou lá atrás mentindo. Mas chegou lá na frente de Deus, rapaz, você tem que mudar. Ou muda, ou muda. Foi quando Deus mudou o nome dele de Pai Abrão. Pai levado. Abraão, pai de multidão. Deus muda o nome dele, muda tudo a história dele. Deus quer mudar não a situação que você está vivendo hoje. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua história. Não é mudar uma situação. Porque quando Deus ele vem, César, ele vem para mudar a nossa história. Não dá um carro, dá uma casa, isso é nada. Mas Ele quer mudar a nossa história. Porque através de nós, Deus faz proeza. Através de nós, Deus alcança famílias. Através de nós, Deus rompe. Tira pessoas das trevas, da droga, da cachaça, da prostituição. Então Deus quer mudar a história. E Deus só pode mudar uma história se eu permitir. Até hoje, vocês lutaram com a mão de vocês. E vocês estão cansados de lutar. Viu, Fernando? Vocês estão cansados de lutar. Porque lutar com suas próprias forças, tudo tem um começo e um fim. Não consegue. Porque como que eu vou lutar com algo espiritual? Como que eu vou vencer algo que eu não vejo? Algo que a Bíblia diz que todo o controle desse mundo terreno aqui está na mão dele. Eu só posso vencer com Cristo, com decisão. Eu só posso vencer com opinião. Não, em nome de Jesus, eu estou com Jesus, vou praticar a palavra. Eu vou em nome do Senhor. Eu vou seguir o que a Bíblia diz. Aí eu vou romper, eu vou vencer. Senão, vai viver começando sofrendo. As pessoas sofrem porque não quer se assujeitar. Aí, já que ele não se assujeita aqui, lá na frente vai ter que se assujeitar. Não tem para onde correr. É assim com Jeová, ó. O povo 40... Gente, era 11 anos, era 11 dias para chegar em Canaã. Ficou 40 anos assim, ó. Ó, Rogério, ó. Porque reclamava, batia de frente com a liderança, batia de frente com a autoridade. Entendeu? E Deus, E eles ficaram 40 anos, ó. Números 14. Você pode ler lá. Ficou 40 anos assim, ó. Sabe por quê? Porque não quiseram se sujeitar. Vai ter que se sujeitar. Porque Deus ama. Deus não fez o homem para minha mulher. Aí chega lá na frente, Rogério. Ai, Jesus, socorro. Vai ter que se sujeitar, velho. Não aguento mais. Não aguenta mais? Agora você vai obedecer? Vem cá. Foi isso que Deus fez com Abraão. Está aí no livro do Japão. Você pode ir para o Japão, para a França, oxente. Pode ir lá para o Nordeste. Lembrei da minha terrinha. Você pode ir lá comer o cuscuz, lá de Maceió, delícia. Tomar uma aguinha de coco. Ir lá para o Machado. Entendeu? Meu irmão quer correr para o Machado. Olha, vai se arrebentar de novo. Socorro. Jesus. E eu vou. Você vai, meu filho. Aleluia. Eu não aguento mais. Negócio, ó, se assujeitar. Pois não, sim senhor, não senhor. É igual no cartel, sim senhor, não senhor. Sim senhor, não senhor, no quartel. E a barba, se não tiver, a barba está feita, cadeia, 30 dias. Coturno, não está engraxado, 30 dias de cadeia. Aí o cara fica bom assim, um senhor. O cara já está vendo, o capitão está vendo lá no fundo, ele está assim, ó. Passou um ano inteiro na cadeia. Meu Deus, não adianta correr, filho. Arrumando a argumentação, não é porque eu quero ver daqui uns dias. Quando eu cheguei aqui, eu era evangelista. A Jaque sabe. Menino, eu chegava, Jaque. Jaque, vamos lá na igreja. Eu era assim, apavorado. Que começa aqui no começo. Não, Alex, apavoradinho. Porque eu achava que era fácil. Era para vir. A Gabi tinha 12 anos, não conhecia a Gabi.
12 anos a Gabi tinha. A Gabi era uma das ovelhinhas minhas. A última, dos remanescentes da Gabi. A Gabi era pequena, tinha 12 anos a Gabi. 12, 13. 11 para 12 anos a Gabi tinha quando cheguei aqui. A mãe dela ia lá, a Sueli. Eu fazia as campanhas no começo. Sueli ia lá fazer uma feijoada para vender. Eita luta, meu Deus do céu. Feijoada, e vendia feijoada, ia vender. E os irmãos tudo corriam, Rogério, para não ajudar. Era eu e Jesus, o pai e o filho. Aí davam para vender o sorvete. Aí o cara tinha problema com droga, vendia todo o dedo de sorvete. Gastava tudo. Fumava tudo no sorvete. Eu passei por tudo isso. Para chegar até aqui. Não, mas porque vai. Alex, vai. Fala aí, Jaqueline, vai. Menino, eu penei. Você sabe o que é penar? Eu sei quanto custa isso aqui, ó. Sacrifício. Isso aqui? Vou chegar aqui? Sacrifício. Eu não tenho ideia. Na vida, fala pro teu irmão, na vida, nada é fácil. Nada. Então não se iluda. Se você se prontificar, levantar a tua cabeça e você ir, você vai romper, você vai vencer. As portas se abrirão. O demônio cairá por terra. Gigante, aleluia, Jeová vai fazer de Itapepe. E nós vamos passar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você vai chegar, sabe por quê? Porque Deus não é mentiroso. Ele falou, ponto final. Aleluia. Não é fácil não. Glória a Deus. Olha o seu lado aí, tudo alminha nova aí. Mas agora eu vou ensinar do jeito certo, não é não? Não é verdade? Não, Bruno? Agora vai ter que ralar comigo aqui. Aprender que não você dando alguma coisa, não adianta. As pessoas só valorizam aquilo que custa. Minha mãe falava assim, olha, no dia que você trabalhar, tiver seu salário, mas se você for comprar alguma coisa, você vai lembrar que eu estou falando para você. Você acha que minha mãe dava? Dá por mais nova aí, ó. Para o Alexandre. Eu falei para ela assim, eu falei com ela, você criou tudo errado, esses meninos. Falei para ela, né? Ela não criou igual você não criou. Eu ia pedir para ela, assim, não tem. Tinha excursão, ela não me dava um centavo. Não dava, dona Lini, mineira. Sei lá que é mineira misturado com o que mesmo aí? A minha não dava, velho. Eu ouvi só crescer assim, não. É por isso que eu não desisto. Eu só ouvi não na minha vida inteira. Mãe, não, borrachudo, não. Não. Aí me mandava lá para a olaria. Pegava a picareta, toma o barro. Ia de 3 horas da manhã para aguar o barro. E Rogério, 3 horas, ia joga água, o barro. Água, Miguel, água! E o barro. Acorda de manhãzinha para bater o tijolo, leva o barro aqui, ó. Pegava aquela. Qual o nome daquele trem lá, Alexandre? Vamos lá. Que era de madeira, né? A forma de madeira. Aí, bati um milheiro, né? 1000 tijolos. Madeira verde. Rapaz, Jesus, me deu madeira verde. Como vai queimar o tempo madeira verde? Você só vai usar aquilo que custa a você. Então, põe algo no teu coração. Nada é fácil. A força! Eu vou te mostrar que sou eu. Todo poderoso, mas eu tenho que... Vai. Vou participar da mesa. Aleluia.
Glória a Deus. A tua igreja, né? O batismo vai ser em novembro. Em nome de Jesus, né, Bruna? Deus nunca consulta o seu passado para decidir o seu futuro. Por isso que Ele é Deus. Amém? I love Jesus.